Vamos lá? Vamos embora? Vamos dar uma olhada aqui, cara, porque pô, tá dando uma entrada agora, meus amigos. Olha que delícia essas duas pernas de pullback. Cadê o negócio? Viu? Acontece, né? Ou eu que não abri? Acho que eu que não abri. Vou pegar meu pincel atômico aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha legal. Ó, último ponto onde ele quebrou a estrutura para chamar para compra. E observem os testes na VWAP, né? Hum? Na sequência dos factos, ele quebra essa estrutura aqui, no tocante da questão. Então ele quebra neste ponto aqui a última quebra da estrutura que ele fez. A mudança da característica do preço está aqui, ok? E a quebra da estrutura está aqui, para ele dar prosseguimento à venda e quiçá fechar as duas pernas de pullback. Eu já vi ele muito mais fechar as duas pernas do que não fechar, né? Só que ontem ele não fez isso. Só um minutinho. Ontem ele não fez isso. Ontem ele fez uma perna. Uma única perna. E aí, cara, aí essa história aí fica torta, entendeu? Mas eu ainda acredito que ele possa fazer as duas pernas. Geralmente ele faz, né? Então, ele dando a quebra da estrutura, a gente pode tentar um ataque. Ó, tem um bicho aqui, cara. Um ataque até esse fundo, pelo menos um reteste desse fundo, tá vendo? Só que, claro, se a gente observar 60 minutos, nós vamos observar neste momento, a gente vai identificar que ele é totalmente. Sim, deu uma metralhadinha ali, 7 operações, mas não deu nada, tá tudo certo. É, como ele abriu num gap, cara, de. Cara, eu não me lembro quanto, mas foi um gap legal. Quase 1% aí de gap, 0,8, né? A gente precisa desconsiderar dessa variação aqui, né, cara? Essa variação aqui ela não vai dar certo se a gente não considerar o gap, né? Entendeu? Então a gente pode ver que o Bradesco tá capotando. A gente pode ver que o Itaú tá capotando legal. A gente pode ver que o Banco do Brasil tá com 0,9 aí, bota aí. Entendeu? A Petro tá com -3. A Vale tá com mais 2,60, 2,40, 40. Entendeu? E aí, claro, né? A gente vai observar que juros, o que os juros estão fazendo futuros? Caindo quase 2%. Então é índice para o alto. Ele está indo para o alto? É a pergunta que eu faço para vocês. Não está. Não está. Ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui nos 60 minutos, ele muda a característica do preço aqui, ele só vai quebrar a estrutura para dar prosseguimento lá no fechamento do gap lá no alto. Não sei se ele está indo, né? Eu já encerrei para o dia, eu não tenho mais interesse. Então, é isso e foi isso que eu fiz, né? E aí um ponto muito interessante, né? Então, o que a gente identifica aqui? Ele está querendo testar, por exemplo, a média de 200. Ele está querendo romper aquele topo, ele está querendo fechar aquele gap lá em cima. Eu acredito que é mais provável que esse cara venha aqui, mano. Eu acredito que esse cara feche esse gap e não aquele lá. E o gap do dia eu desconsidero. O gap do dia é muito difícil de não ser fechado, porque vai ser exatamente no movimento, nas duas pernas de pullback, tá? Vamos dar uma olhada no diário, pra gente ver o que está acontecendo. Deixa eu me aumentar aqui, tirar tudo isso aqui, eu não tenho interesse. E vamos dar uma olhadinha aqui no que esse cara está fazendo. Vamos tirar os meus estudos para não deixar poluído, tá? Vamos olhar ele puro, cru, raw. Então, aí, ó. Aí a gente tem aquele gap que não foi fechado aqui, né? Pô, parece que foi, né?
Interessante. Ele foi fechado? Diário parece que sim, né? Bom, não sei. Deixa assim. Eu vou confiar nos meus estudos, porque eu sei que eles funcionam. O que eu vejo aqui? Movimento de alta monstruoso, né, cara? Monstruoso. O cara tá destruindo. Só que se tu traçar um canalzinho aqui, ó, e eu sempre traço por cima, só que eu aprendi com Joseph James, sempre tocando os pontos onde o mercado realmente sente, pegando esse fundo aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, ele perdeu, né? Ah, 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 aí ele faz aqui um movimentinho desse canal de baixa, perde também, é uma bagunça. Para mim segue comprador, tá? Não vejo nenhum problema aí desse cara estar como está. Para mim segue comprador, segue bombando. Vamos voltar aqui nos nossos estudos para a gente dar uma olhada no que esse cara está fazendo. Vou botar 25 mil ticks para a gente ver melhor. É para ver se tem um volume financeiro. Não tem muito volume financeiro. Então, estou apostando nessa perna aqui, cara. Estou apostando nessas duas pernas de pullback. A maioria das vezes ele faz. Ontem ele não fez. Ele fez uma perna e voltou reto, né? Fez só isso aqui e daqui ele foi para cima, né? Mas isso aí é aleatoriedade, né? Por falar nisso, você tem uma base da renda variável, mas não faz ideia do que eu estou falando, dá uma olhadinha nesse meu videozinho aqui que eu aprendo o fundamental. Esse videozinho fala os conceitos de choque e BOS, aliados ao setup de Joseph James, que são esses caras aqui, ó. Crown Reversal, duas tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap. Então são setups que a gente vai tentar aliar nos conceitos de choque e BOS. Por que aliar? Porque, cara, esse setup cru, eu já estudo ele há 5 anos e esse setup cru não funciona, infelizmente. Agora, se você não tem nenhuma base da renda variável, quer se aventurar nessa estrada extremamente sinuosa e perigosa, você pode dar uma olhadinha nessa playlist que eu tenho, Como se tornar um trader. Isso aí é do 0 ao 100, cara. Como escolher corretora, plataforma, como que funciona a B3, mindset, constituição de trade e principalmente os setups que eu uso aqui, né? A constituição de trade é uma das coisas mais importantes que existe. Essa estatística aí, ó, vai pro saco, porque essa estatística, ela não tá avaliada com os conceitos de choque e BOS. Quando eu coloquei esses conceitos na roda, a história mudou completamente. Quer ver? Esse aqui é o meu resultado, ó. Deixa eu tirar esse cara daqui. Esse aqui é o meu resultado. Tem mágica nisso aqui? Não, não tem mágica nisso aqui. Não tem mágica. E nunca vai ter. E nunca vai ser 100%. Mas aqui a ideia é isso aqui, ó. Eu ganhei 4. Ganhei 4. Ganhei 4. Perdi 2,5. Meu Jesus. Tá difícil. Perdi 2,5. E levei para casa 1,5 líquido. É isso. Esse é o jogo, infelizmente. Aqui foi o dia. No mês fica muito pior, tá? No mês fica muito pior. Mas assim, renda variável e principalmente ativos futuros, é isso, cara. Não pensa, ó, tô olhando ali o mercado ali do lado, tá vendo? Não pensa que o negócio é fácil. Ó. E isso aqui foi o que efetivamente deu certo. 18%. Infelizmente é assim que é. E tipo, foram 7 partes, né? 7 partes. E eu deixei na mesa 2,5, 3. E é assim que é. Infelizmente. O mercado não é fácil. E nunca vai ser. Bom, dito isso, 2 pernas de pullback,
É o que eu estou esperando. Temos uma entrada. Temos uma entrada aqui, nesse ponto aqui. Ele está fazendo um retorno nela. Assim como ele fez aqui, tá vendo? E eu fiz a venda aqui. Realizei. Na sequência, eu fiz outra venda aqui. Achei que ele ia fazer esse movimento aqui e coloquei no break-even muito rápido. Ele foi lá em cima buscar liquidez para depois capotar. Você vê que o negócio é maldoso, né, cara? Não é uma ciência exata. Não existe um setup vencedor. E, cara, na maioria das vezes vai dar na trave. A gente só tem que salvar uma parte. Geralmente é isso que acontece comigo. Por exemplo, eu ganho 5 partes e perco 3, perco 4. Esse jogo é assim. Aí você vai operar, dependendo do dia, se tiver um volume financeiro, você vai operar com mão cheia. Se o dia estiver torto como hoje, você não vai operar com mão cheia. Você vai operar o mínimo de contratos necessários. Porque a violinada ela é gratuita. Ele faz o movimento, ele gera liquidez, ele diz que vem para o alto e vai para baixo. Ele diz que vem para baixo e vai para o alto. Entendeu? O mês de maio ele está indefinido, indeciso. Parece que ele está definindo o que vai ser aí para esse mês inteiro. Então ele fica nessas violinadas, né? Dá uma olhada nos 60 minutos aqui. Então temos esse alvo aqui, tá? Eu tenho esse alvo aqui. Notem que ele só vai mudar a característica desse preço, quebrar a estrutura para... Só vai mudar a característica, mudar a característica do preço aqui. Para ele voltar a ser vendedor nos 60 minutos. Por isso que ele cai atirando. Mas no dia eu já enxergo esse movimento aqui. Mesmo que ele venha lento. Eu enxergo isso aqui. Não enxergo nada diferente disso. E aí se ele chega nessa regiãozinha aqui das duas pernas de pullback, a probabilidade dele dar-lhe a violinada e mudar a característica do preço para fazer mais um movimento para baixo, quiçá fechar o gap de baixo, é enorme. É um gap grandão, ó. Ele vai fazer isso? Não sei, parece que não tem volume financeiro. Nossa entrada aqui já tá ruim. Tinha aqui 1.000 pontos para jogar, mais 1.300 para mudança da característica do preço. Fechamento de gap aí tem 3.400 pontos. Tudo que ele pode fazer aqui, ó, pode ser só uma perna de pullback, como ele tem feito, porque a compra está muito forte. Então pode ser só isso aqui mesmo. E ele vai parar por aí. Ou ele vai gerar liquidez, vir mais em cima para dar-lhe a violinada e atrair a compra. E aí sim, perdeu o fundo. Não tem volume financeiro. Esse foi o horário que ontem o mercado deu uma acelerada, né? Mas não tem volume financeiro para ele fazer isso. Pelo menos hoje. Uma hora para outra pode entrar um volume financeiro monstro aqui e ele fazer um movimento, mas por hoje, não. Vamos dar uma olhadinha nos 10 mil ticks só para desencargo de consciência aqui. Vamos ir no nosso mapeamento ali de entradas com base em choque BOS. Ó, quebrou a estrutura. Isso aqui é dinâmico, fica mudando o tempo inteiro, né? Ó, quebrou a estrutura. O último pivô validado, aqui. Ele quebra a estrutura aqui. Matou a história, né? Mudou a característica do preço para passar a ser comprador de novo. Por quê? Porque ainda é comprador pro dia. E aí aqui nesse ponto, por exemplo, ó, a gente já pode copiar. Quebra da estrutura. Para tentar um novo ataque. Então ele pode facilmente, pela força que ele está compradora, facilmente pegar aqui, ó, e retestar esse topo. Ele pode só retestar esse topo e capotar de uma hora para outra. Por quê? Porque eu acredito que o mercado ainda tem esse movimentinho aqui para fechar. Entendeu? Se ele vai fazer? Não sei. Não sabemos. Dá uma olhada no dólar. Ver o que o dólar está fazendo.
O dólar completou o movimento medido. Olha que legal. Completou o movimento medido e voltou, só completou e voltou no mesmo pé, viu? Ah, interessantíssimo, né? O dólar abriu num gap, cara. Como é que ele abriu o dia? Ele abriu, não, ele abriu num gap. Ele abriu num gap. Ele abriu já. Ele abriu buscando o movimento medido. Pô, muito interessante, cara. É, ele abriu buscando o movimento medido. Tem que arrumar aqui. Vou arrumar ele já. Hoje é 6. Vou botar 1 hora. Cara, eu errei a data. Ah, idiota. Bom, tá. É isso. Botar meio-dia e alguma coisa, né? Que hora só? Meio-dia e 20. Botar meio-dia e... Tá aí. Vou botar meio-dia e 10, não. Vou botar 10 horas da manhã. Ou 9 e 10. 9 e 20. Tá aí. Completou o movimento medido, voltou uma pedrada monstruosa. Mudou a característica do preço e agora ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, ó. Para ir lá tentar fechar aquele gap lá, lembra? A gente conversou ontem sobre a possibilidade dele fazer isso. Como ele completou o movimento medido, ele pode tentar um ataque até lá. Eu não sei, assim, ele precisa gerar liquidez através dos nossos stops, né? Então, cara, ele pode ficar aí mesmo para amanhã buscar o fechamento desse gap aí. Tá baixo, tá bem baixo. E ele é vendedor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é vendedor, mas tá muito baixo. Olha o canal. Vamos ver o diário aqui dele. Olha lá o canal. Hã? Fez as duas perninhas, pá, completou o movimento, show. Aqui tá muito claro que ele bateu no pé do canal de baixo, voltou, né? Pode almejar essas alturas aqui, ó, esses níveis aqui, ó. Tipo aqui, aqui, quiçá buscar esse prior aqui, ó. Tem um prior swing lindo aqui, ó. Fechando 2 gaps. Não que ele vai fazer isso no mesmo dia, né, cara? Mas ele pode tentar um ataque. Ele pode tentar um ataque para escapar do canal. Ele vem aqui, aí faz um pullback aqui, diz que vai perder, vai para cima, tenta escapar do canal e capota. Segue vendedor. Uma dúvida. Vamos para os 2.000 ticos. 2.000 ticos. Vamos olhar 2.000 ticos. É legal. Vamos para cá. 2.000 ticos. Ali, ó, abriu fechando lá, ó. O movimento medido. Então, completou esse movimento medido. Na sequência, ele vem tentando um ataque comprador bem forte. Ele acabou de quebrar essa estrutura nesse topo aqui. Quebrando essa estrutura. Deixa eu ver 60 minutos. Cara, não quebrou a estrutura ainda. Não quebrou. Errei. Ele tava fazendo um candle negativo ali. Às 11 horas. Às 10 horas, né, cara? E aí ele virou positivo, então não. Ele vai mudar, ele vai quebrar a estrutura lá em cima. Ele mudou a característica do preço. Ele disse que é comprador. Olha o nosso mapeamento de entradas aqui. Provável range, né? O que vocês acham? Rangezinho? Rangezinho, né?
falhando bastante, tá vendo? Quebra a estrutura, vem para baixo, vai para cima, violina, continua subindo, quebra a estrutura. Talvez aqui tente um novo ataque, ó, tá vendo? Vai mudar a característica do preço aqui, ó. O último pivô validado depois desse capote aqui foi esse aqui, ó. Então ele mudando aqui essa direção, ele já começa a observar a compra dele, né? Óbvio que a gente precisa primeiro aqui, ó, usando como exemplo aqui, ó, cadê? Onde é que a gente pode usar? Aqui, ó. Ele quebra a estrutura, muda a característica do preço, só que ele muda a característica do preço e capota, né? A gente precisa desse movimento aqui. A gente não pode entrar a moda louco, né? Se tu entrar só na mudança da característica do preço nesse ponto aqui, não adianta nada. Vai entrar e ele vai te violinar, porque ele vai lá em cima, rompe aquele topo para depois capotar. Tem que ter muita atenção. É sempre... Choque é a mudança da característica do preço. O BOS é a quebra da estrutura. É sempre um depois do outro. Então, primeiro ele muda a característica do preço, dá prosseguimento àquele movimento. Entendeu? Ou ele muda a característica do preço, vira ao contrário e segue fazendo o movimento. Isso aí é clássica violinada. E aí, se tiver um candle nesse meio aí do caminho que apresente, se destoe dos outros, aí tu sabe que isso aí provavelmente pode ser uma violinada. Então vamos aqui para ele, vamos ver se isso aqui pode ser um range. E assim? Assim. Rangezinho. Entra no range, vai para baixo. Tem um parâmetro aqui, ó. A gente pode ter um parâmetro da rotação desse pêndulo. Tá vendo? Tentei lá, não consegue, anda um pouco menos, volta para dentro do range. Aí de novo, a gente pode esperar pelo cruzamento dele para procurar por compra aqui, ó. Região de compra. E aqui, provável, até aqui mesmo, provável, região de venda. Entendeu? Porque o range, ele é o magnético. O preço é atraído para ele, né? É a briga do preço. Só que aqui a gente nunca sabe para onde que ele vai espirrar, entendeu? A gente sabe que ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui dos 60 minutos para dizer que é comprador efetivamente. Ele só vai efetivamente se tornar um comprador quando ele quebrar essa estrutura aqui. Por enquanto ele fez só um movimento, pode ser uma baita de uma violinada, ele pode ir lá para baixo. E aí, para dar prosseguimento a essa venda, ele vai ter que perder o fundo, vai ter que perder o canal, o que é pouco provável. É isso. Muito obrigado. Vou nessa. Na noite eu volto, tá? As projeções para amanhã. Evitar as bolas curvas. Sim, evitar as bolas curvas. Tchau.